Corinthians faz parecer simples uma coisa que não é. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar por aqui, caso tu sejas novo ou nova. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube na TNT Esportes Brasil e agora estou me aventurando aqui no YouTube. Não repara, o canal está só começando. Estamos sem cenário fixo, inclusive com um problema nas obras, mas já já tudo vai estar resolvido e bem bonitinho. Te aproxega, te inscreve no canal. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, só apertar o botão do joinha. Se tiver gostado bastante, entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda muito. Quando eu falo que o Corinthians faz parecer simples, fácil, uma coisa que não é, eu tô falando sobre essa presença massiva de público, de torcedores em jogos decisivos do futebol feminino do Corinthians. Mais uma vez, ultrapassamos a barreira aí dos 40 mil presentes em uma decisão das brabas, dessa vez na final do Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians campeão pela 7ª vez, as 6 seguidas, com mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, na vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro. Só que essa não é nem de longe a realidade do futebol brasileiro. Isso é total mérito do Corinthians. Claro que há um demérito total, porque o futebol feminino brasileiro ainda não conseguiu se consolidar. Os grandes clubes ainda não conseguiram fazer essa conversão dos torcedores para que os torcedores queiram acompanhar, queiram estar presente, queiram apoiar as jogadoras do futebol feminino. Tá melhorando, é verdade. Há poucas temporadas eu fui a Porto Alegre numa final de Campeonato Brasileiro Feminino 2022 entre Inter e Corinthians. Era o primeiro jogo e lá nós tivemos o maior público da história do futebol feminino gaúcho, 36 mil pessoas mais presentes no Beira-Rio. Ponto extremamente positivo para o Inter. A gente está falando de 3 temporadas passadas e um time que não pinga toda hora em situações decisivas. Mas essa realidade ela foi construída pelo Corinthians. Total pelo Corinthians. É uma torcida, logicamente, muito engajada, é uma torcida que compra, né, as brigas de todas as modalidades do clube, mas não só isso, eu acho que tem mérito mesmo do clube enquanto instituição que cuida, que preserva, que aposta, que investe, que respeita a modalidade. E não à toa que o Corinthians feminino está se desenvolvendo a ponto de virar uma referência mundial, com certeza uma referência sul-americana, uma unanimidade no futebol brasileiro. É o maior vencedor dentro do futebol feminino, é o clube que mais arrasta público e os números mostram, quando a gente vai ver agora o top 5 dos maiores públicos. Antes tinha um que não era Neoquímica Arena, agora o top 5, os 5 são jogos mandados pelo Corinthians no estádio do Corinthians, e isso também faz total diferença, chegar numa situação decisiva e ter a possibilidade de jogar na Neoquímica Arena, que é um estádio que o torcedor já comparece, que o torcedor já conhece, é um estádio de Copa do Mundo, é uma arena, né, uma arena muito desenvolvida e tal, perto de um metrô, tudo isso conta para na hora a gente ver mais de 40 mil pessoas, a maior renda da história do futebol feminino. Só que essa não é uma realidade ainda do futebol brasileiro. E vendo a final contra o Cruzeiro, eu fiquei pensando, putz, tava lá, né? Fui de folga e tal. Putz, seria bom, eu acho, um outro time ganhar. Porque pro futebol feminino talvez fosse bom ver que outros projetos podem dar certo no futebol feminino. Basta tu, de fato, acreditar, respeitar, investir. Só que daí, ao mesmo tempo, eu fiquei olhando assim e fiquei tipo, não, cara, o Corinthians merece isso. O Corinthians é, nessa nova geração, o precursor. É o primeiro time, assim, a conquistar, a colher louros de algo que é feito internamente. E não à toa que, mesmo com os problemas políticos, a gente vê ainda o futebol feminino se mantendo nessa hegemonia. Pô, são 7 títulos de campeonato brasileiro, 6 de forma consecutiva. Isso é muito grande. E mesmo tendo, por vez ou outra, adversários que tentem, tecnicamente, se igualar. Pô, essa final contra o Cruzeiro foi uma final super equilibrada, não à toa que no agregado foi só 3-2. Ainda assim, o Corinthians consegue dar esse passo e outra vez ser superior aos seus adversários, mesmo quando não faz grandes atuações ou uma grande primeira fase de campeonato brasileiro. Na hora decisiva é um time que sabe crescer, que sabe, calma que a gente vai chegar lá, a gente conhece o caminho. Então eu fiquei pensando, pô, mas
talvez fosse bom para a modalidade outras equipes ganharem, para mostrar para outros gestores, outros presidentes, outros CEOs de clubes que, putz, há um caminho, dá para fazer. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom que o Corinthians continue vencendo também, porque hoje não existe projeto mais sólido do que o Corinthians. Pô, o projeto do Cruzeiro, ele tem lastro, tem margem para crescimento, mas ainda não chegou, ainda não se equipara ao que é o Corinthians. Então, eu queria abrir esse vídeo, vamos falar sobre o futebol masculino também, mas queria falar um pouquinho sobre o feminino, porque ainda estamos em um momento de consolidação da modalidade aqui no Brasil, e enquanto os outros clubes correm atrás, e até mesmo a seleção brasileira, né, no que diz respeito a angariar público, o Corinthians faz isso com sobra. Claro que faz porque a torcida é apaixonada, mas também faz porque a torcida entende que vai lá acompanhar uma modalidade que tem grandes chances de ser campeã. E, aliás, o Corinthians perdeu a Supercopa do Brasil nessa temporada, mas agora é campeão brasileiro, ainda tem Paulista, tem Libertadores, tem campeonato, tem Copa do Brasil, então o Corinthians pode terminar o ano aí com 2 títulos, 3, 4, porque não, já aconteceu outras vezes, não seria nenhuma surpresa. Fato que a gente normalizou uma coisa que hoje, de fato e com recorrência, só quem consegue fazer é o Corinthians. E o futebol feminino agradece por isso. Agora, falando no masculino, bom, vitória muito importante, né, do Corinthians em cima do Fluminense. Inclusive, se a gente for pensar, a rodada tá praticamente acabando, a gente tem só mais um jogo. Todas as equipes da parte de baixo da tabela não venceram, com exceção do Fortaleza, mas daí já é uma distância um pouco maior pro Corinthians, né? Mas se a gente for pensar, ó, o Vasco empatou, o Ceará empatou, era o jogo deles, né? O Juventude perdeu, o Atlético Mineiro empatou, o Santos empatou, o Sport está mais longe, beleza, mas empatou. O Fluminense, que foi justamente o time que o Corinthians venceu e pegou a vaga ali na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, perdeu. O Inter perdeu, o Vitória perdeu, o Grêmio perdeu. Então, assim, foi uma rodada muito boa pro Corinthians. O Corinthians fez o que precisava fazer e ainda viu ali a galera de baixo. A gente estava falando sobre o distanciamento, né? A importância de ir aumentando esse distanciamento para, de fato, ficar realmente relaxado no que diz respeito à zona de rebaixamento. Não foi uma grande atuação, muito pelo contrário, aliás, jogo ruim de assistir, não sei se vocês puderam acompanhar, mas foi um jogo bastante abaixo, o Fluminense bem reserva, dentro das projeções, né, o time que está em três Copas, tem jogos importantes agora pela Sul-Americana, o Corinthians não conseguiu tirar proveito disso. É verdade, teve algumas modificações, né? Teve Vitinho pela primeira vez começando como titular, o Yuri Alberto dentro daquilo que a gente falava no vídeo anterior, mais uma vez no banco de reservas, ainda buscando um melhor condicionamento físico. Então, uma dupla de ataque de novo com Kaique, Guinegão, Vitinho. E teve a perda do Garro, o Garro já ia começar no banco de reservas, e até depois a coletiva do técnico Dorival Júnior explica um pouco isso. O Garro vai continuar sendo poupado em algumas partidas, ele vai entrar no decorrer da partida, e essa seria uma delas, só que no aquecimento ele sentiu dor na panturrilha, e aí ficou fora, acabou sendo cortado do jogo, uma opção a menos para o técnico Dorival Júnior. Ponto positivo é que não foi o joelho, né? A gente comemora porque não foi a questão da tendinopatia patelar, que é essa dor constante aí, crônica que o Garro sente, mas foi a panturrilha. O Corinthians ainda não atualizou o quadro do jogador, se tem um edema, se tem um desgaste, uma lesão, algo do tipo, mas ao que tudo indica era uma coisa bastante momentânea ali, então o Dorival entra para o jogo sem poder tê-lo à disposição. Mais uma vez foi com o esquema de 3 zagueiros, né? De novo com o Andileri, aí só com o André Ramalho no lugar do Tchoca. E ali no meio de campo, aquilo que a gente já imaginava, Maicon, Rian, e aí colocou o Vitinho e tudo mais. Bom, pontos positivos, André estreou no futebol profissional do Corinthians, tinha bastante gente pedindo ele por aqui já nos comentários. Achei que ele teve uma boa atuação, cometeu alguns erros, é verdade, mas acho que é normal não só da idade, da adaptação, nervosismo, tu já estrear num Maracanã. A ver como estará a recuperação de Memphis, de Ranielli. Dorival Júnior vai voltar a ter o Bidon, que estava cumprindo suspensão agora nesse final de semana. A ver qual a situação real do
do Charles, que ficou fora por conta de dores no joelho, do Martinez, que estava com um trauma no tornozelo. Então, assim, tem bastante gente para voltar, mas a ver se toda essa galera vai voltar, se o Yuri já vai ter condições de começar como titular, para entender os meshes que o Dorival vai fazer, até porque nessa partida não vai contar com o Guinegão, ele tomou o terceiro cartão amarelo, então tá fora do jogo contra o Sport, mas é aquilo, né? O Corinthians tem uma semana cheia. Esse é o ponto positivo no momento que a galera vai se concentrar agora numa Libertadores, numa Sul-Americana, o Corinthians consegue descansar e treinar pensando num jogo que é um jogo super acessível, mas também é um jogo bastante importante para fazer os 3 pontos e continuar nessa ascensão na tabela de classificação, que fora o aspecto de se livrar de uma zona de rebaixamento e se aproximar de possibilidade de classificação direta para uma Libertadores, também vai elevando o moral e consolidando o time psicologicamente, pensando nas decisões que vai ter logo mais pela Copa do Brasil. Shows? Falei bastante hoje, né? E antes que eu esqueça, mais uma vez o Mateuzinho aí tendo essa ótima temporada premiada, né, com um gol, garantiu a vitória do Corinthians. Eu ia ficar muito frustrada se a súmula tivesse dado o gol pro André Ramalho, porque até pega os primeiros cachinhos dele e muito por isso ele acaba sendo o melhor jogador da partida, né? Mas o gol foi claramente do Mateuzinho, não encostou bastante para impactar no movimento da bola, fazer algum tipo de desvio, nada disso. Ela entraria de qualquer forma como entrou. Mateuzinho que vem tendo um 2025 acima da média, ele se consolida como um lateral titular do Corinthians que, perde o Fagner, né? Não tem mais um lateral reserva. Claro, o Fagner já vinha sendo bastante contestado, mas era uma posição difícil de alguém chegar ali, agradar, assumir. Acho que o Mateuzinho comprou bem essa responsabilidade, mesmo não tendo um reserva imediato, e acho que muito por conta das boas atuações dele, acho que fica mais difícil do corintiano se contentar com o Léo Maná, com o Charles, com o Kaká, com o Félix Torres. Então, massa demais vê-lo feliz e, tem toda uma história com o Rio de Janeiro, com o Flamengo, super campeão ali, depois a resenha, Maracanã é minha casa e tal. Massa demais, eu curto essas histórias, é um cara que merece. Shows, chegou até aqui, não tá inscrito, te inscreve. Se curtiu, deixa o teu like, só apertar o botão do joinha. E se entender que faz sentido, manda pra alguém que ajuda bastante. Beijo!